Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Shanti, 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 Namastê. So, verso 17, eu faço, sempre que tenho oportunidade, eu gosto de apresentar este ensinamento, este conceito, né? A respeito do Jivan Mukta, né, que se torna um Videha Mukta, no sentido que ele não é mais sujeito a renascimentos. Eu gosto de apresentar esse tipo de análise, né, de vichara, né, de investigação. Por quê? Porque são coisas que existem a nível subconsciente, né? Então, é importante a gente trazer para o consciente esses materiais, esses elementos, que saibamos ou não, existe inconscientemente ou subconscientemente. Não importa se eles existem subconscientemente, eles são amarras subconscientes que nós temos no samsara, né? Como a Betânia disse, eu acho que, né, uma pessoa nem pensa nisso. Não, mesmo que a gente não pense conscientemente em tudo isso, o convite, quando eu faço essas análises, é de né, observar o nosso inconsciente para ver se existem essas amarras ou não. Tá? O verso 17, lindo, maravilhoso, aqueles que têm o conhecimento daquele Brahman e aqueles que sabem que você é o Brahman, que tem aquele Brahman como seu próprio Atma, o seu próprio eu, o seu próprio ser, né? Aqueles que estão estabelecidos no Brahman, como Brahman, né? Aqueles que têm esse conhecimento Aham Brahmasmi e que mantêm este conhecimento como o objetivo supremo desta encarnação, aquele cujas impurezas foram destruídas através deste processo vedântico, esses alcançam o objetivo final sem retorno ao samsara. Né? Então, é um verso rico, né? cheio de apontamentos importantes, né? Aqui eu procuro editar algumas passagens, né? O verso, aquele que compreendeu, né? Que tem um valor por esse autoconhecimento, que mantém esse conhecimento, eu sou Brahman, como o objetivo número um desta encarnação, né? E aquele que possui mentes purificadas, né? Que ele fala cujas impurezas são completamente destruídas, né? Eu prefiro colocar aquele cujas impurezas foram largamente, né, ou extensamente minimizadas ou canceladas através desse processo vedântico, né? Porque, como eu coloquei antes, não existe 100% purificação do complexo corpo-mente, mas a gente precisa fazer uma limpeza, né, preparatória para que possamos compreender esses ensinamentos, né, e reivindicar a nossa identidade em Brahman como Brahman, sabendo desde o início, saber que este é o objetivo supremo é o início de tudo, um valor pela autoinvestigação e o autoconhecimento. Porque não é fácil desenvolver um valor pelo autoconhecimento, é uma das coisas mais raras que existe. As pessoas se aproximam do Vedanta Brasil e eu observo, vamos ver quanto tempo vai durar. Porque a grande maioria, né, fica ali um pouco assim, aí vê, putz, cadê o meu diploma de iluminado? Não chegou ainda, já passaram 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Eu estou vendo que o melhoramento, eu estou mais sereno, mais tranquilo, mais equilibrado, mais claro, mas ainda assim, né, eu ainda, né, estou sofrendo um pouco menos, né? E no corre-corre da vida, as pessoas simplesmente elas pulam fora do barco, né, ou do ônibus do Vedanta, né? Então, se manter, né, muito firme neste objetivo supremo é raro. Grandíssima maioria, elas dão umas derrapadas aqui e ali nas curvas da vida, ou cansam desta busca, que, no final das contas, está custando tempo, energia e dinheiro, né? A gente diz tempo, energia, energia, dinheiro. Eu poderia estar lá acumulando mais riquezas e eu estou aqui fazendo esse trabalho vedântico, né? Uma vez por semana,
que seja, mas eu poderia estar me divertindo, né? Eu poderia estar fazendo um trabalhinho extra para ganhar mais uma graninha, né? Então, é muito raro desenvolver e se manter, né, neste objetivo seriamente, né, dedicadamente, sistematicamente, estudando as escrituras durante a semana, fazendo os nossos deveres de casa, né, contato constante com as escrituras, né, e com o professor, é raro. Aí, quando as pessoas ouvem que você alcança o seu objetivo, né, e depois você não retorna mais para os seus entes queridos, que vão retornar, a menos que eles sejam Jivanmuktas, né? Não, você não vai encontrar mais a sua ex-mulher, a sua mulher, os seus filhos, seus ex-filhos, você seu avô, pai, você não vai ver mais ninguém, né? Você vai perder o namorado, a namorada de uma vez por todas, sem possibilidade de um reencontro no futuro, né? Então, as pessoas ficam um pouco assustadas, em geral, né? Inconscientemente. Esses versos são muito lindos. E o Swami vai reorganizar este verso de modo a apresentar, né? Apresentar, desdobrando esse verso que tem tanta coisa ali, né? Para colocar em perspectiva, né? Sobre a questão que ele já introduziu antes, né? Qual, através de qual meio eu obtenho esse autoconhecimento? O que eu devo fazer para obter esse autoconhecimento, né? Então, eu posso antecipar que o primeiro, como nós dizemos sempre, é desenvolver, cultivar, desenvolver e manter um grande valor, um grande desejo, né? Você não deseja uma coisa menos que você valorize muito, né? Então, de modo a desenvolver um intenso desejo pelo autoconhecimento, você precisa desenvolver uma compreensão barra valorização disso que é chamado o processo vedântico. Você acredita que os ensinamentos tenham, né, realmente o poder de revelar a minha natureza, o meu eu superior, que é maravilhoso, que vai transformar e vai remover esse problema do sofrimento psicológico humano, né? Então, a dedicação, o desejo, só é possível na medida que a gente compreendeu, né, e valoriza este autoconhecimento como aquilo que existe de mais valioso na experiência humana, né? Então, a maior parte do trabalho vedântico é o desenvolvimento deste valor, porque é inevitável, todos nós permanecemos meio divididos no início. Tem tantas outras coisas que podem me dar segurança, satisfação, paz, alegria, né? Prazeres sensoriais, etc., né? Então, é um verso rico, e o Swami vai estruturar ele, reorganizar ele, para que a gente possa compreender o processo de modo mais ordenado, cronologicamente, em vários estágios, né? Então, o eu inferior, ele é sempre em dificuldade, ele não compreende onde se encontra realmente a solução da sua problemática, da sua identidade, ele tenta melhorar ou arrancar o ego, né? E o ego é sempre dificuldade, porque ele está buscando a solução no mundo, nas pessoas, nas coisas, nas circunstâncias, nos eventos, né? E ele não tem nenhum controle, e, além disso, ele está buscando no lugar errado, né? Ele está buscando no mundo aquilo que é a sua natureza intrínseca, né? E ele se torna dependente, apegado, né? Perturbado, tentando controlar o mundo lá fora, né? Obtendo a segurança, isso e aquilo, né? Isso é uma missão impossível, como eu frequentemente digo. E as pessoas que usam os swamis lá na Índia como, né, psicólogos de família vão sempre reclamar ao swami, dizer: Swami, vem cá, vê se você fala com meu filho para ver se você resolve. Ele está perturbando a minha mente, ele é a causa da minha perturbação e sofrimento. Você, por favor, como você é um homem sábio, vai lá e fala com meu filho, né? Então, eles vão tentar manipular o Swami para tentar, né,
melhorar o seu filho, porque eles acreditam que o filho esteja causando sofrimento. E existem outros, né, que às vezes me abordam, raramente, porque eu não dou muita possibilidade, que buscam o guru, o professor, do ponto de vista psicológico, porque eles têm uma visão mais objetiva da sua condição emocional, psicológica, né? E eles falam assim, por favor, faça alguma coisa, né, com a minha condição emocional, me ajude a compreender a minha psicologia e por que eu estou sofrendo, né? Eu, eu me recuso a me envolver com este nível, né, porque o objetivo de um professor de Vedanta é expor os ensinamentos que transferem a identidade, né, do corpo-mente problemático para o Atma não problemático. Então, tudo isso é modo de tentar influenciar o professor a melhorar a condição de vida do indivíduo. E o professor está lá dizendo assim: você não precisa melhorar o seu parábada, você precisa compreender o que você é. Circunstâncias externas jamais irão produzir o resultado que você deseja. Na verdade, esse eu interior é livre, isso é chamado de libertação do samsara, é livre e independente. Não pense que libertação, o autoconhecimento, significa viver na floresta. Não é um evento místico e muito menos algo reservado para você depois da morte. Não, moksha é a capacidade de permanecer confortável, até mesmo quando as situações, né, são difíceis. Né? Então, moksha é esse equilíbrio, essa força derivada desta compreensão profunda, né, que permite a gente viver em Mitya, e apesar das dificuldades de Mitya, né, a gente vive de modo realmente, efetivamente imunizado contra os choques, né, que são inevitáveis em Mitya, principalmente um Mityazinho brabo, como o Mitya do planeta dos bárbaros, né? Não sei se vocês gostam dessa piadinha, mas eu inventei essa história de Planeta dos Bárbaros há um tempo atrás. Eu acho ótima, eu acho uma ilustração perfeita para quem está com os olhos abertos, né, e vendo realmente o que ocorre neste mundo dos bárbaros. Eu acho que você está ofendendo os bárbaros. Eu não gosto dessa piadinha, mas tá tudo bem, eu aceito. Naturalmente, o planeta é belo, é lindo, maravilhoso, né? Você vê, né? Mas os Jivatmas aqui, eles sofrem de uma condição de avidya muito profunda, né? Muito densa, né? Que os torna agressivos, violentos. É o planeta das guerras, não existe um momento que não seja guerra, matança, né? Ah, mas isso é mítia, né? Ah, Ishwara é perfeito. Sim, é perfeito. Pô, mas isso diz muito sobre você, Betânia. Por que você veio, né, encarnar no planeta dos bárbaros, né? Para sofrer esses papas de viver num planeta que está sempre em guerra, né? Queiramos ver ou não, né? Como fato ou não. Então, tem uma outra passagem aqui que diz: o sábio está desperto para o Atma, para o ser, o qual é noite para todos os seres. Para o sábio, o mundo da dualidade é a noite, para o qual todos os seres estão acordados. Então, é mais uma analogia, né? Uma metáfora envolvendo a luz e a escuridão, as trevas, né? Então, para o sábio, ele está desperto para o Atma, né? O Atma é trevas para o Agnani, ou para o Samsari, né? Por quê? Porque eles não têm essa luz da sabedoria que permite identificar o Atma como a única fonte de segurança e paz e satisfação. Então, o sábio, ele tem esta visão do Atma, a compreensão, ele reivindicou a sua natureza no ser Brahman, né? E isso é invisível, isso é ignorância para os samsaris, né? Para o sábio, esse mundo da dualidade é uma escuridão, né, que os samsaris acreditam sejam a realidade, né? Então, esta é uma passagem, uma analogia interessante que envolve outros exemplos, né, como o da coruja e etc, etc, que vai aparecer mais na frente no Bhagavad Gita, nos últimos capítulos. Então,
aí, de novo, aqui o Swami representa aí, o exemplo do oceano. O oceano é um símbolo de Purna, né, de ilimitação, de plenitude, de completude, né? Por quê? Porque, visto assim, né, de modo né, de uma visão mais localizada, mais curta, né, parece que o oceano ele pode secar muito e perder a sua completude, né? E ou os rios podem secar, e os rios que portam, levam as águas para o oceano, e aí o oceano vai esvaziar e perder a sua completude, né? Então, o oceano é um símbolo de independência, porque ele é autocontido. Todas as águas que ocorrem neste planeta, elas são, né, derivadas da evaporação que ocorre neste oceano enorme que ocupa, né, mais da metade da superfície do planeta. Então, essas águas evaporam, elas irão produzir neves nas montanhas, mais tarde elas se dissolvem, né, engrossando os rios, e a gente tem a impressão que o oceano depende dos rios. Não, é o contrário, os rios, as montanhas, a neve, tudo depende. O oceano é autocontido. Essa é a beleza do símbolo do oceano, o símbolo Purna referente ao oceano, né? Nenhum rio pode acrescentar ou subtrair a presença das águas do rio ou não, porque tudo isso depende de mim. Eu sou o Purna oceano, né? Esta é a condição do Jnani, o eu pleno, completo. Mas, ainda assim, experiências púnias, experiências papas, irão ocorrer, né, dentro do âmbito da plenitude do ser manifesto como Jivatma. Mas essas experiências, sejam elas de púnia excessiva, que às vezes pode matar o indivíduo com ataque do coração, ou os papas, né, intensos, que irão perturbar e podem até matar também, né, eu permaneço sempre purna, aham purnasmi, né? Eu sou sempre pleno, eu sou este ser pleno. Então, este estado de espírito é que é dito ser maravilhoso, né? Deste modo, uma vez eu tenha claramente compreendido a glória do autoconhecimento, meu esforço na vida será de não querer mudar o mundo, mas querer assimilar e internalizar este conhecimento e reivindicar a minha natureza purna, ao invés de tentar mudar o mundo e manipular o campo de modo que eu possa obter tudo aquilo que eu desejo, entre pessoas, coisas, circunstâncias, situações, eventos, né? Então, este é o foco de um vedantino realmente dedicado ao autoconhecimento. Então, no máximo, eu não quero fazer uma mudança no mundo, né? Se eu devo fazer uma mudança, eu preciso fazer um pequeno melhoramento no complexo corpo-mente. Eu preciso purificar um pouco, refinar um pouco, né? De modo que eu possa compreender essas declarações, esses mantras finais do Vedanta, né? Dos Vedas. Então, jamais querer modificar o mundo, jamais querer modificar as pessoas, controlar a minha experiência, manipular o campo, não. No máximo, eu procuro melhorar a mim mesmo, me fortalecer de modo que eu possa receber os prazeres e dores da vida com o máximo possível de equanimidade, né? Porque essa equanimidade, essa estabilidade, né, essa força emocional, mental, psicológica, é a condição mental que me permite assimilar, compreender, internalizar e reivindicar a minha natureza sempre pura. Então, esta mudança é uma mudança interior, né, que irá produzir uma mudança no eu inferior, de modo que ele possa reivindicar o seu eu superior. Ah, não, mas o eu inferior, não, mas é dentro do âmbito do aparente que o absoluto ser pode ser compreendido e assimilado. Eu quero descobrir o eu superior, o eu livre, pura, completo e independente,
Portanto, a minha força, o meu desejo, o meu esforço é para me melhorar de modo que eu possa compreender a minha natureza. Isso, essa busca, o Swami coloca essa busca pelo melhoramento do corpo-mente, pela purificação, é o que faz do indivíduo um buscador espiritual. Porque sem Karma Yoga, sem o melhoramento, sem a purificação, a busca pelo espírito é impossível, né? Caso contrário, eu sou simplesmente um materialista, sem saber o que fazer para ter paz de espírito, né? Essa expressão paz de espírito, né? A felicidade é um estado de espírito, né? Eu quero a paz de espírito, é muito interessante essa expressão, né? Então, para mim ter uma paz de espírito, eu preciso abandonar essa minha tendência excessivamente materialista, né? E me voltar para o espírito de tudo e de todos, né? Aí o meu espírito estará pacificado, né? E ele se manifesta como o Ahamkara. Um Ahamkara muito bem pacificado é um Ahamkara que assimilou, internalizou esses conhecimentos. Então, essa é a transformação inicial que é necessária para que eu redirecione a minha vida e faça dela busca pelo autoconhecimento o propósito número um, né? Até que ele se torne o único propósito, quase, quase, da minha vida. Então, o indivíduo nessa situação, ele para de querer mudar as pessoas ao seu redor. Não para de querer mudar as circunstâncias da sua vida. Ele chegou nas escrituras e falam sobre o meu eu livre e independente. Eu preciso somente o quê? Reivindicá-lo, reivindicá-lo. Mas como eu faço para reivindicá-lo? Eu preciso de ter estrada nas escrituras, desenvolver um valor, uma confiança nas escrituras, de tal modo que eu tenha força de realmente, né, fazer esse processo, passar por esse processo que de novo e de novo se conclui como uma constante lembrança de que a única coisa que falta é a total reivindicação da minha natureza sempre livre. Então, são perspectivas diferentes, né? Num estágio, o Krishna apresenta o Karma Yoga. E nós temos que relembrar o Karma Yoga. Krishna quer dar um esboço amplo e, portanto, ele volta para o Jnana Yoga. No Vedanta, no Bhagavad Gita, você vê essas mudanças de perspectivas de novo e de novo, né? Ele coloca todo o ênfase no Karma Yoga como a yoga da preparação, do desenvolvimento, né? Aí depois ele muda de perspectiva e apresenta de novo o Jnana Yoga, porque ele não quer que ninguém permaneça amarrado, como aquela galera ali do Krishna, da fundação do Ramakrishna, né? Ficou amarrado na crença de que não, você tem que melhorar infinitamente, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Não, Vedanta coloca essas perspectivas de novo, fazendo uma inversão, de novo, de novo. E você precisa sim melhorar, você precisa purificar, refinar, etc, etc. Mas nenhuma dessas ações mentais, físicas e verbais irão produzir aquilo que você já é, a sua natureza superior, o seu eu sempre purna, sempre livre e independente. Então, esta perspectiva do Jnana Yoga é, de novo, jogado na cara do Jiva-Atma que está estudando o Karma Yoga para evitar que ele acabe ficando amarrado e preso na noção de que é uma soma de muitas ações dharmicas, de muitas ações dentro do âmbito do Karma Yoga, talvez possa produzir a minha ilimitação. Não, nenhuma ação do Karma Yoga irá produzir aquilo que é sua natureza intrínseca, somente uma convicção de compreensão absoluta a respeito disso. No Karma Yoga, eu descubro que eu posso ser melhorado
e preparado para o Yin Yoga. O Yin Yoga, o que eu descubro? Descubro a minha natureza superior, né? E esta é a próxima etapa aqui, é a etapa final deste processo vedântico. Então, quais são as sadhanas para obter esse autoconhecimento e moksha? Depois de eu conhecer o meu eu superior através das exposições dos Upanishads, com a ajuda do professor, eu preciso me identificar com o meu eu superior e continuo a me identificar apenas, ao invés de eu superior, ao invés de me identificar apenas com o meu eu inferior. Por quê? Porque todos nós temos essa obsessão com o nosso eu inferior, que é a nossa construção corpo-mente, aquilo que faz de nós indivíduos, né? Nós temos esse fascínio pelo indivíduo, né? De tal modo que a gente permanece, né? Identificado com ele. O fascínio pelo corpo-mente é uma indicação de que existe uma certa identificação, né? Nós precisamos ser apaixonados pelo eu, mas o eu superior, né? Porque é o eu que nos liberta do samsara, da problemática do sofrimento psicológico humano. Mas como eu estou apaixonado pela minha individualidade, o que é a minha individualidade? Ela se traduz com todos os papéis que eu exerço em sociedade. Mãe, profissional, né? Marido, mulher, namorada, isso e aquilo, né? Proprietário, né? Chefe de seção. Então, todos esses papéis sociais, eles definem a minha individualidade, né? Então, essa identificação ela é reforçada no dia a dia através das nossas interações com o mundo. Swami que dá um exemplo interessante na Índia, pelo menos existia no tempo que eu morava lá, existia muita pobreza e as favelas lá eram realmente favelas do tipo de 50 anos atrás no Rio de Janeiro, né? De pano e de papelão, de barraca mesmo, né? Então, dessas barracas lá nas favelas da Índia, aí o governo chega lá e diz assim, olha, eu vou fornecer moradias decentes para esse povo aqui. Aí eles constroem essas moradias, né, pequenas, mas mais decentes, né? E as pessoas, elas mudam para lá, mas elas não mudam para lá, elas mudam lá só para pegar a chave. Aí depois elas voltam para a favela e alugam aquelas casas que elas obtiveram, né? De quê? A identificação nossa com aquilo que é familiar, né? Agora você recebeu uma casa do governo, né? Mas você está familiarizado com o quê? Você viveu na favela, você nasceu na favela, as suas interações com as pessoas são as pessoas da favela, né? Então, a sua vida está toda ela embrulhada naquela interação com a favela. Você não consegue abandonar, né? As suas vássanas, as suas tendências, as suas raízes, né? Os seus desejos, os seus vícios, né? Há quem diga que nós estávamos sob o controle dos britânicos, né? E as coisas estavam indo muito melhor do que agora. Naturalmente, a liberdade tem um preço, a liberdade do ponto de vista, né, de uma nação, mas na época do imperialismo britânico, né, as pessoas dizem que funcionavam melhor, os trens saíam no horário certo, isso e aquilo, mas você não tinha nenhuma liberdade, né, de fala, de opinião, de expressão. Mas a gente se acostuma com tudo, tudo se torna familiarizado para o Jiva-Atma, até mesmo a escravidão, né? Os caras lá na Índia, não, eu estava tão familiarizado, né, com a escravidão, né, e o domínio, o controle, né, do Império Britânico, né, que eu gostaria que as coisas voltassem a ser como antes, né? Então, uma vassana se torna um hábito se torna um vício é uma dependência, e nós estamos viciados no arrancara, viciados, apaixonados pelo nosso corpo-mente, a nossa personalidade, né? A nossa individualidade. E aí a gente tem dificuldade de reivindicar o nosso eu superior,
Por quê? Vasanas, vícios, tendências, hábitos, né, de identificação. O problema da humanidade, o problema de cada um de nós é uma identificação insultante, limitante, né? A gente não pode nem dizer que é autoimposta, porque esta é uma identificação equivocada, sem início, né? Mas é somente a problemática nossa, a identificação com o eu inferior. Isso se tornou uma identificação tão viciante, é uma vassana tão profundamente arraigada, que ela se torna difícil, mesmo após nós termos conhecidos, né, que nós temos um eu superior, esse eu superior é livre dos problemas do eu inferior, a sua experiência é uma experiência de satisfação, né? Ele vive de modo mais maravilhoso, como dizia antes, né? E não problemático. O vício, as vasanas, condicionamento de identificação com a personalidade, com a individualidade do corpo-mente. Ahamkara, eu sou o Ahamkara, e agora eu estou contemplando a ideia de que eu também sou o eu superior, a consciência, o espírito. E, portanto, o que eu digo? Eu sou ambos. Eu tenho um eu superior, que é o Atma, que é livre, mas eu também sou um samsara. Eu sou este samsara ou sou este asamsara? Né? Quando a gente vai para uma aula de Vedanta, eu estou aqui compreendendo e assumindo, reivindicando o meu eu superior. Mas o que ocorre? A gente depois volta para o dia a dia das nossas interações e esta ignorância sem início, né, ela se manifesta e se rebela contra esta reivindicação de que eu sou o eu superior. Tá? Então, o que ocorre? Eu vivo numa situação meia dividida, né? Quando eu estou na aula, eu tenho convicção e eu reivindico, mas mais tarde, frequentemente, eu tenho esses apagões, eu não me lembro da minha reivindicação anterior. Então, qual é a sadhana que vai resolver esse problema? Tenho que treinar a minha mente de modo que ela permaneça sempre identificada, né, com o meu eu superior. Eu tenho que transferir a minha identificação da minha individualidade inferior, dos meus papéis, para a consciência e lembrar disso o tempo todo. Eu tenho que romper com este apego a esses aspectos da minha individualidade, que é o não eu, né, que é o eu aparente. Então, é um exercício constante, que vai muito além das aulas dos fins de semana, né? É constantemente uma lembrança constante da minha natureza superior e um constante reivindicar, lembrar, reivindicar, de modo que eu possa me estabelecer firmemente e claramente, né, como o ser purna que eu sou. Quando eu começo a apresentar esses aspectos dos ensinamentos, aí as pessoas dizem, putz, parece muito problema, né? Aí, quando você vê, as pessoas começam a sair da sala de aula, e é normal, né? Porque, putz, tem que fazer isso, fazer aquilo, obter esse conhecimento, e depois lembrar o tempo todo, reivindicar o tempo todo, porque essas vasanas são profundamente arraigadas. Ninguém disse que é fácil, Marinéia. Ninguém do Vedanta chega aqui para dizer, Vedanta tradicional mesmo, ninguém chega aqui para dizer, sim, abra o seu coração e seja um devoto que você vai se libertar. Não. Nossa tradição não faz isso. Não, nossa tradição vai dizer o quê? Até mesmo que você seja um grande devoto, né? Você ainda permanece como o ego devoto. O devoto, o ego de um devoto. Né? Você se sente uma pessoa religiosa, espiritual, que doa isso, que doa aquilo, né? Que ajuda no ashram, né? Eu faço doações constantes, pujas, etc. De todos os 4 ashrams, o Sannyasa Ashram é considerado o maior ashram, e eu renunciei a tudo, até quando você se torna um sannyasa. No ashram, ainda assim, você tem que fazer uma renúncia de algo que pertence ao seu eu aparente, à sua identidade, que é o ego do sannyasi, que vive no ashrama, que já se sente superior
aos grihastas ashramas, né? Você vê, a renúncia, a desidentificação é desta construção, né, que me define como um indivíduo, né? Seja eu um indivíduo altamente espiritual, altamente renunciado, né, do mundo, ou totalmente materialista. Eu preciso de renunciar ao ego, né? Este sentimento de que eu sou o cara. Neste caso, as nossas escrituras vão dizer, se você pensa que você renunciou tudo, mas você não renunciou à noção de que eu renunciei tudo. O ego está lá, eu sou um grande renunciador, né? Então, esta é uma questão simples, sutil, extremamente sutil, que é a única renúncia que resolve. Renunciar o renunciador. Não? Ah, tem que renunciar, apego a tudo, tudo bem. Então, agora renuncia ao renunciador que estava apegado a tudo. Agora você está apegado aqui à noção de que eu sou um renunciante. Depois de renunciar a tudo, né, de que eu sou um grande renunciante, você deve renunciar o renunciante também. Mas isso não é fácil. O outro ego é que eu terminei o Gita, não, agora eu estou estudando Vedanta há muitos anos, eu compreendi isso, compreendi aquilo, né? Então, o ego espiritual, ele é mais sutil, mas ele ainda assim se sente o autor, né? E a sua imagem agora é uma imagem colorida, espiritual, né? Um ego renunciante, um ego devoto. Mas isso também é um ego. O ego é sempre ignorância, o ego é sempre muito poderoso, ele sai pela porta da frente para entrar pela porta da cozinha, mesmo que você diga constantemente ego. O em inglês significa eu, e o go significa vai embora, go, go, go. Essa é a piadinha do Swami, ele gosta de usar palavras, né? Eu, go, go, vai embora, go. Eu quero permanecer como eu sou, eu existo, sem me definir como eu sou esta construção corpo-mente, né? Eu sou o Brahman absoluto. Então, aqui o Swami fala sobre renunciar, sobre abandonar essa identificação com o eu inferior. E aí ele fala que nos estágios tradicionais das sadhanas, o sannyasa ashrama é apresentado para tentar facilitar esse processo de desidentificação com o eu inferior, que é muito profundamente arraigado. Então, ele apresenta o sannyasa ashrama como uma opção boa para aqueles que, né, que têm essa capacidade, né, de viver sob aquelas circunstâncias, né, dizendo que é para tentar facilitar. Estou colocando um tentar ali, porque não é garantido. Para tentar facilitar essa desidentificação com eu, com a Ahamkara, e, neste caso, com a Ahamkara que renunciou ao mundo. Tudo isso é para tentar facilitar, porque quando uma pessoa se torna uma sannyasi, ela corta os relacionamentos, todos os papéis sociais são abandonados, né? Então, ela não tem essas interações que continuam reforçando o ego. O ego nada mais é do que os seus papéis. Eu, a mãe, eu, a chefe de setor, eu, a filha, eu, a mulher, né? Então, o ego do sannyasi, né? Ele tem essa vantagem, né? Ele, pelo menos, ele não está sendo reforçado. Mas o ego de um sannyasi, ele pode se tornar um ego muito sutil, muito enrustido, né? Que ainda assim é o ladrão vestido de policial, né? Da mesma forma, o guru, o ego do guru, né? O ego do guru, agora o ego do guru, né? Ele pode também, né, estar muito bem enrustido, de tal modo que o guru ainda esteja identificado com as suas características corpo-mente, né? Ah, eu sou um grande guru. O ego do estudante, né? E todos eles
têm que ser abandonados. O ego do samsari, o ego do sannyasi, o ego do guru e o ego do discípulo. Porque qualquer personalidade se refere ao eu inferior. Toda e qualquer personalidade. Toda e qualquer individualidade. Eu preciso me identificar com o eu superior, que é além de todos os papéis. Eu preciso lembrar de novo e de novo, né? Eu não sou nem o pai, nem a mãe, nem o guru, nem o discípulo, nem o amigo, nem o inimigo, né? Eu sou Brahman, eu sou Shiva, eu sou Shiva. Dessa maneira, pela manhã, eu devo lembrar que todas as minhas atividades, todos os meus papéis são simplesmente parte do jogo da vida. E de noite, antes de dormir, eu preciso lembrar novamente que tudo isso foi uma representação teatral, do mesmo modo que os atores, né, performam no palco do teatro, né? Isso é chamado de nididhyasana, lembrança, 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 aplicação dessas lembranças, as lembranças que neutralizam essa ignorância cósmica, de novo e que me permite de novo reivindicar o meu eu superior. Então, o próximo e o último estágio é o quê? Depois de você compreender esses dois estágios, né, melhoramento, depois transferência de identificação do ahamkara para o eu superior, e agora a terceira sadhana é o nididhyasana, que é como estar estabelecido em Brahman como Brahman através de uma constante lembrança. Nididhyasana é visto como uma constante lembrança da minha natureza superior e reivindicação, eu sou este Brahman. A prática, né, deliberada do Vedanta nada mais é do que Nididhyasana. E os versos do Nididhyasana, né, serão apresentados. Shankaracharya escreveu alguns versos lindos sobre o Nididhyasana e agora o Swami nos dá uma pequena amostra. Eu não sou a mente, nem a razão, o intelecto, não sou o ego, não sou ego, nem consciência, não sou audição, nem paladar, não sou olfato, nem visão, não sou espaço, nem terra, não sou luz, nem ar. Em forma de consciência e plenitude, eu sou Shiva, eu sou Shiva, eu sou Shiva. Essa consciência se refere à consciência humana. Eu não sou nem o ego, nem a consciência refletida, eu sou a consciência original pura. Não tenho aversão, não tenho apego. Né? As vasanas de atração e repulsão, elas foram neutralizadas, minimizadas, né? extensamente, largamente, de modo que elas não produzem essa força de atração e repulsão na minha mente. Eu não tenho nem ambições, nem ilusões, eu não experimento sucesso, não experimento fracasso, o orgulho e a inveja não ocorrem a mim, não tenho deveres, nem objetivos mundanos, nem desejos, nem busco a libertação. Brahman não busca nem mesmo moksha, não tem desejo nem mesmo por moksha. Em forma de consciência e plenitude, eu sou Shiva, eu sou Shiva. Então, o Nididhyasana é uma constante lembrança de tudo isso através do dia a dia das nossas semanas e meses e anos de interação com o campo. Eu utilizo esse instrumento apenas para me lembrar de que eu sou Brahman, eu sou a consciência livre e independente desse instrumento de experiência. Tudo isso são meios, são instrumentos incidentais, né, que eu utilizo. Eu não sou os instrumentos, eu sou a consciência e a existência por trás, do mesmo modo que a eletricidade, ela utiliza todos os instrumentos elétricos e eletrônicos, mas permanece livre e independente de todos eles. Somente após a transformação estar completa, ela é chamada de Tanisthaha. E assim, o indivíduo se estabelece em sua natureza superior, que é Brahman. Então, quais são esses estágios? Quais são essas sadhanas que nos conduzem ao autoconhecimento? O primeiro é um valor extremo, um valor forte, né? Um valor intenso por descobrir esse eu superior. Eu ouvi falar que existe um eu superior,
o conhecimento deste eu superior é a única solução para a problemática do sofrimento psicológico humano, né? E eu descobri, e eu estou desenvolvendo um valor por este eu superior. Então, o primeiro é descobrir que eu tenho um eu superior. O próximo estágio é a descoberta do eu superior. Eu ouvi dizer que eu tenho um eu superior, né? E eu começo a desenvolver um valor, começo a botar fé, apostar de que exista realmente este eu superior, que é a consciência original, universal, pura, que não é a mente, nem o corpo físico. Eu ouvi dizer que existe, e este conhecimento liberta o indivíduo desse sofrimento psicológico. Eu entro no estágio agora de querer conhecer esse eu superior, descobri-lo, né? É possível através da desidentificação simultânea com o meu eu inferior. E o quarto e último estágio, né, final, é a identificação com o eu superior até que ela se torne natural. Por quê? Ela se torna a sua natureza intrínseca. O que é a natureza intrínseca? É aquilo que é o mais profundamente, né, o que mais profundamente define a minha natureza. Esta natureza intrínseca, que é eu sou o Brahman ilimitado, ela precisa criar, desenvolver raízes, como eu costumo dizer, no corpo causal, na mente inconsciente. Então, as vasanas que estarão lá durante tanto tempo desafiando esta reivindicação com a minha natureza superior, elas precisam ser neutralizadas através dessas vasanas, Aham Brahmasmi, essas vasanas derivadas da reivindicação, eu sou o eu superior, até que ela se torne naturalmente a minha real natureza. Eu não preciso mais deliberadamente, através de esforço, lembrar e reivindicar again and again, porque ela se tornou subconsciente, ela se tornou inconsciente, ela está ali todo o tempo à disposição do Yanni. Então, este é o último estágio, é uma identificação e reivindicação até que a minha natureza superior se torne naturalmente estabelecida, sem esforço. E o que ocorre com esse Yanni? O que vai acontecer com eles, cujas impurezas foram destruídas através do Yana? O Yana é o maior purificador que existe. O Karma Yoga é o purificador preliminar, inicial, natural, fácil, né, que não requer que nós deixemos, né, os nossos papéis sociais, né, mas o grande purificador é o Yana Yoga. Então, as impurezas que foram destruídas através da investigação de minha natureza, né, na consciência, como consciência, elas se tornam livres dessas impurezas, né, que produzem o sofrimento. Elas foram lavadas através do Yana e essas impurezas vão se dissolvendo. E o Swami diz que existem diversas impurezas, né? Aí ele faz uma apresentação interessante. Então, existem pessoas que são auto-ignorantes e que não têm nenhuma noção de que elas sejam auto-ignorantes. Eu sou o corpo-mente e a vida é um mar de sofrimentos com momentos de felicidade, né? Aqui e ali, e não existe nada além disso. Então, eu sou ignorante e eu nem sei que eu sou ignorante, né? Então, essa total auto-ignorância é uma impureza muito grande. Mas, devido aos nossos méritos espirituais, nós chegamos às Escrituras e aí nós começamos a descobrir as nossas resistências às Escrituras, nossas dúvidas, as nossas desconfianças, suspeitas, né? E elas permanecem ali interferindo na possibilidade que eu possa apreciar e desfrutar deste autoconhecimento, né? Então, a segunda impureza são as dúvidas. A terceira impureza é depois de eu ter trabalhado as minhas dúvidas, né? Essa ignorância não aparece completamente. Ela aparece a nível consciente, mas ela permanece na forma de vasanas subconscientemente, né? Os hábitos dos meus papéis sociais que me reforçam a identificação com o corpo e com a mente, com o indivíduo. Esse é o terceiro nível de
de impureza, né? Então, a dúvida, a ignorância, a dúvida, a identificação com o corpo-mente, com o indivíduo, né? A individualidade, tudo isso está sobre as impurezas, né? Elas precisam ser removidas através desse processo vedântico de autoinvestigação. Isto é chamado de Jivamukta, uma vez que este conhecimento esteja bem estabelecido, que depende, né, da remoção desses 3 níveis de impurezas, o indivíduo se torna liberado enquanto vivo, tal pessoa vai desfrutar de um status chamado de Jivamukta, liberado ainda enquanto encarnado. E por quanto tempo? Enquanto o seu Parabhada Karma estiver ali. Quando o Parabhada Karma termina, o corpo se dissolve, mas ele não retorna. O corpo cai, mas ele não cai. O que significa? O eu inferior, ele é desconstruído, né? O corpo, mente, ele morre, né? E o eu superior, ele permanece intacto, porque ele é eterno e ele se torna livre do renascimento, né? Então, ele não sofre Purna Janama, que é o renascimento. Portanto, Krishna diz, este é o objetivo final, e você, chegando a esse objetivo, você não tem mais retorno. A pessoa atingiu um outro status, que não é um status realmente relevante, mas simplesmente do ponto de vista cognitivo, que é Videha Mukti, é a total dissolução da alma individual, mesmo livre da associação com o corpo físico. Quando ela se dissolve, não existem mais energias de desejos e medos capazes de produzir um outro nascimento, de construir um outro instrumento de experiência. Ela está liberada também de possíveis reencarnações. Então, o Videhamukta nada mais é do que a dissolução da alma individual no oceano infinito e ilimitado de Brahman. Livre dos ciclos de renascimento, ciclos de nascimentos e mortes, e a gente volta no próximo arquivo, na nossa aula de amanhã. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Namaste